Amém? Então, assim, uma alegria ver o que Deus está fazendo aqui. Eu acho que a última vez que eu vim aqui foi no final do ano, foi, pastor? Foi, né? Na conferência. O pastor Simar já está falando que é oficial, né? Todo final de conferência. Eu acho que a gente devia fazer outra conferência aqui, pastor Simar. Uma conferência regional. Fala com o pastor Marcos Mota. Acaba lá internacional, aí fazemos um aqui dessa região. E eu estava tão abençoado no louvor. Quantos foram abençoados no louvor? Aleluia! Já podia ir para casa, né? Abençoado. Oh, que presença gloriosa! Mas na última vez que nós estivemos aqui, estava perguntando para o seu filho ali, falou: uai, parece que não tinha essa equipe assim desse jeito, não, né? E glória a Deus, vai ser assim de glória em glória. No louvor, na palavra, nos líderes de célula, na provisão na sua vida, na obra de Deus com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, amém? E eu quero aqui estar com os irmãos e também profetizar. Eu estou aqui com parte da minha família, não está completa. Temos aqui, deixa eu apresentar para vocês, vocês conhecem? Vem cá, vamos chamar as meninas aqui, a mamãe, a Duda, a Débora e a Janaína. Vem cá, as meninas aqui da minha vida, aleluia. Uma salva de palmas para elas aqui, ó. Ó, amigo, se você ficar aqui, não dá para te ver. Tá bom, então tá bom. Ó, essa aqui é a Maria Eduarda. Os irmãos estão vendo a Maria Eduarda atrás do púlpito? Então a Maria Eduarda de 10, a Débora é de 12, minha filha? 13, aleluia. O pai que não errar a idade dos filhos atira a primeira pedra. Não pode errar a idade de casamento, irmãos, isso dá problema. E a Janaína não precisa falar a idade, não convém mais, né, Janaína? E o Vitor, nosso filho mais velho, 16 anos, ele está em missão. Nós usamos as férias, né, para um propósito. Então, o nosso amigo, o profeta Rainer, ele está com o nosso filho lá em Sorriso, no Mato Grosso. Eu falei que eu quero, vou passar para você o meu menino aí uns dias, para você transferir uma unção profética aí para a vida dele. Por esse motivo que ele não está aqui, mas com certeza o Senhor nos dê graça, no final do ano estaremos todos aqui com os irmãos novamente, amém? A família está dispensada, muito obrigado. E eu gostaria de, antes de compartilhar a palavra, quantos irmãos nos ouviram hoje na rádio pela manhã? Deixa eu ver. Ó, que bênção, glória a Deus. Nós gravamos parte do programa Lavinho Novo. Eu sou muito abençoado quando eu venho aqui em Acreúna por várias coisas. Começando da parte da culinária, aleluia. Culinária que é uma coisa perigosa. Eu dou umas 10 voltas naquela lagoa ali, toda vez que eu venho aqui, para poder compensar as calorias. Porque é tanta coisa gostosa que os irmãos desfrutam aqui e nos servem tão bem. Eu quero dizer para os irmãos que é do Senhor que você vai receber a recompensa, amém? A Bíblia diz que todo aquele que der pelo menos um copo com água. Um copo com água é a coisa mais básica que tem. Imagina uma costelinha de porco. Aleluia, né? Imagina um churrasco, aleluia. Lá no Espetão, fazer propaganda aqui. Vai receber muita recompensa. Quem crê, diga amém. E essa igreja, eu quero já começar profetizando, viu, pastor Alcimar? E é bom, tudo fica gravado e vai para o nosso canal. Fazer uma propaganda aqui também do nosso canal, da Videira Belo Horizonte. Se você quer ouvir as palavras que nós ministramos, você tem aí no seu celular, lá na sua casa, internet. Então você vai no YouTube, Videira Belo Horizonte, é de graça, é gratuito. Você vai lá e pode ouvir todas as nossas palavras. Essa que eu vou pregar aqui hoje, nunca preguei em lugar nenhum, porque o Senhor me deu uma inspiração aqui nesses dias, aleluia. Eu quero falar do descanso de Deus, mas eu quero falar de você e de mim também, a ovelha descansada. Quantos querem ser uma ovelha descansada aqui? Ovelha você já é, mas tem ovelha agitada, tem ovelha atribulada, tem ovelha cansada, mas tem ovelha do Salmo 23. A ovelha do Salmo 23 é uma ovelha descansada. E é assim que eu quero que você viva, e assim também que o Senhor quer que vivamos todos.
E é assim que nós vamos sair daqui hoje pela fé em nome de Jesus. Você crê nisso? Quero profetizar sobre a vida dessa igreja, dizendo algumas coisas que quando eu vim, eu disse, profetizei, e parece que aconteceu mesmo. A coisa está aqui, né? Está fluindo um louvor e uma adoração tremenda. Parabéns, pastor e equipe. E Deus vai te usar mais nessa direção. Na verdade, você tem um dom da parte de Deus para isso, e esse dom vai ser aprimorado. E o Senhor vai atrair para cá, para o seu ministério, pastor Alcimar, pessoas que têm esse dom, esse talento. E você conduz por paixão. Você pode ter aqui 10, 20, 30 ministros, mesmo assim você vai querer conduzir, porque você conduz, porque tem um dom. Eu queria que você se abrisse para investir nessa direção também, porque muitos virão para estar conosco aqui, porque flui uma adoração genuína desse lugar, uma adoração espontânea. E algumas vezes o Senhor vai dar direção para você e para os irmãos, que essa adoração vai expandir. Pastor, mas normalmente são X minutos, mas você vai sentir unção de Deus para fluir mais, e enquanto flui, pessoas vão ser curadas, enquanto flui, pessoas vão ser alcançadas, visitantes estarão aqui, e entrarão por essas portas, e serão tocados pelo louvor, e vocês vão ouvir esse testemunho lá na célula. Escuta aqui, você está conosco já, na igreja, na célula, por quê? E eles vão te falar, porque um dia eu fui lá, e eu fui tocado pelo louvor, pela adoração. Sabe uma coisa boa a respeito disso? É porque a glória é só de Deus, porque ninguém orou com ele, ninguém pregou para ele, o próprio Espírito tocou o seu coração. E na hora do louvor, eu vi muitos irmãos aqui sendo tocados por Deus. Quando há uma genuína adoração, sabe o que acontece? Presença de Deus é liberada, e onde há presença, a cura, a restauração, a vida do Senhor. Portanto, se abra mais para essa direção, afie mais o seu machado nessa direção, porque ministros se levantarão nesse lugar. Alguém aqui deseja se envolver no ministério de louvor, nessa direção? Quero orar por você agora, quero afiar o seu machado. Levante se você deseja, não importa se já está envolvido, jovens, adolescentes, anciãos, homens, mulheres, eu quero orar por vocês. Se você tem um desejo, pastor, eu gostaria de alguma forma me envolver mais, eu quero orar por você, um irmão, outra irmã, pode, sem constrangimento, se você crer, o Senhor pode fazer de você um instrumento poderoso nessa direção. Não estou dizendo que você vai cantar, nem estou dizendo que você vai tocar, eu estou dizendo que você vai ser usado por Deus no louvor e na adoração. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero orar junto com a igreja nesta noite e declarar que haverá um despertamento no louvor e na adoração desta igreja. Nós oramos, Senhor, para que a glória de Deus se manifeste nesse ministério de uma forma tão palpável e gloriosa, que as pessoas, quando entrarem por essas portas, haverá um toque do Espírito Santo, haverá salvação, haverá libertação, haverá profecias na hora do louvor e da adoração, e será um louvor profético, misturado com oração, misturado com palavras proféticas, e essa unção fluirá desse lugar para tocar muitas pessoas nessa cidade, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Aleluia, muito obrigado, querido. Salmos de número 23, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, algo que me ocorreu aqui nesses dias com os irmãos. Como o pastor Alcimar disse, nós escolhemos a Creúna como um lugar de descanso. Você sabe, a Bíblia nomeia algumas cidades refúgio, e essa aqui tem sido uma cidade de descanso para nós. E quando Deus faz isso, é porque Ele já escolheu os irmãos como um lugar de descanso. Isso não tem acontecido só comigo, isso tem acontecido com pessoas de outras cidades. Estávamos ontem com o pastor Marcos Bota e a pastora Valéria, que é supervisora aqui dos irmãos, e ele estava falando a quantidade de irmãos, de pastores que vem para estar aqui com vocês. Talvez você que está aqui
ache que isso é uma coisa normal, mas não é. Isso é um dom de Deus, é uma dádiva divina. Sabe como é que é o nome disso? Favor. Alguns têm igrejas enormes, de milhares de pessoas, mas não conseguem fazer a agenda com nenhum desses irmãos. Mas os irmãos têm favor. Fala para o irmão que está do seu lado: você tem um favor. Você tem favor de Deus. Você tem muito mais favor do que você pode imaginar. E favor será distribuído aqui nessa noite. Quem tem favor pode distribuir favor. E você tem favor, você vai distribuir favor de Deus por essa cidade. E eles chamarão você de favorecido do Senhor. Tem uma pessoa aqui, especificamente uma senhora, que ela está com prestações da sua casa atrasada. São 3. Você está preocupado com isso, com a sua casa. Mas sabe, tem uma coisa que você precisa aprender hoje. Você precisa aprender a entrar no descanso. Naturalmente eu não vou chamar aqui para constranger você, mas você depois vai procurar o pastor Alcimar. Você está com as prestações habitacionais da sua casa, do seu financiamento atrasado. Isso tem atribulado o seu coração. Mas sabe de uma coisa? Favor está disponível para você. Fala comigo assim: o tesouro está onde? Ok, os pastores estão aqui, eu já escrevi, dei o livro para eles. O tesouro está na casa. Fala, na casa. Eu gostaria que você que está com essas prestações atrasadas olhasse se você tem dinheiro para receber na Caixa Econômica Federal. Estou sendo bem específico. Tem um negócio aí que foi liberado agora nesses dias. Como é que é o nome? Coisas que quem trabalhou lá atrás tem para receber. Esqueci o nome. PIS/PASEP, né? PIS/PASEP. Eu acho que você tem dinheiro para receber e não sabe. Mas você vai procurar, e você vai procurar o pastor Alcimar. E quando isso acontecer, você vai lembrar que o tesouro já está disponível na casa. Diga: eu sou favorecido do Senhor. Eu já sou e já fui abençoado. A ovelha descansada é você. Salmo de número 23 e o versículo 1. A palavra do Senhor fala sobre o pastor. Mas eu não gostaria de dar ênfase aqui ao pastor. Eu gostaria de dar ênfase à ovelha. Nós não vamos ler todo o salmo, apesar de ser um salmo conhecido. É um salmo relativamente pequeno, são 6 versículos. Mas eu gostaria de ler apenas alguns desses versículos, até o versículo 3. Os irmãos estão comigo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu posso pregar aqui com muita propriedade que nós estamos em uma região, os irmãos entendem bem do que o salmo está falando. Pastos verdejantes, eu pesquisei, é grama verde, graminha, né? Grama verde. E eu estava pensando, ovelha não deita em cima de grama verde. O que a ovelha faz com a grama verde? Mas a ovelha está tão descansada que ela até deita em cima da grama verde. Ô ovelha abençoada! Enquanto as outras estão preocupadas em comer a grama, você está tão suprida que você até deita em cima da grama verde. Isso aqui é a ovelha abençoada, hein? Mas vamos lá, porque senão eu começo a pregar, eu preciso ler o salmo. O Senhor é o meu pastor, fala o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e Ele me leva, fala, Ele me leva. Leva-me para junto das águas, de que, meus amados? Olha, aqui tem um rio chamado Turvo, né? Rio Turvo. Turvo é de turvado, sujo, né? Sabe que muitos irmãos são levados ou estão em águas turvas, ou seja, escuras. Você não sabe bem o caminho a tomar. Compra ou não compra? Vendo ou não vendo? Peço conta ou não? Faço aquilo ou faço aquilo outro? A coisa está meio turvada, mas nessa noite o Espírito de Deus vai esclarecer você. Você vai ser conduzido para águas de que tipo, meus irmãos?
águas de descanso. Versículo 3: refrigera minha alma. Quem que refrigera a sua alma? Férias que o pastor tirou? Não, você pode estar em férias e com a alma atribulada. Por exemplo, o tio ali falou que vai tirar férias essa semana, né, tio? Mas às vezes pode tirar férias e ficar com a alma atribulada. Por quê? Porque está com problema de saúde, porque está com problema financeiro, não está fazendo nada, mas está com a alma atribulada. Então, quem é que de fato pode refrigerar a nossa alma? O Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Feche os seus olhos, vamos pedir que o Senhor fale conosco e vamos orar por revelação da palavra de Deus. Senhor Jesus, nessa noite nós nos submetemos à palavra do Senhor. Nós cremos que há poder no Evangelho. Não cremos que o poder está no mensageiro, o poder está na palavra, no Evangelho. Portanto, Senhor, nessa noite eu e os meus irmãos queremos receber a Tua palavra como ovelhas do Teu pastoreio, como ovelhas que serão descansadas pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. E nessa noite faça cessar na nossa alma toda movimentação, toda agitação, e a nossa alma volte ao descanso que procede de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite nós oramos para que haja espírito de revelação e de sabedoria da palavra de Deus no meu coração, e eu me torne uma ovelha descansada nos braços do meu pastor, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode caminhar comigo versículo por versículo? Amém? A ovelha descansada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe que eu tenho um recurso aqui na minha Bíblia. Hoje eu leio a Bíblia aqui no meu telefone, e não sei se o pastor Alcemar tem essa Bíblia. Eu recomendo para você. É uma Bíblia muito boa, que vem junto com ela um dicionário. Eu me lembro que quando eu era obreiro aqui em Goiânia, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um dicionário bíblico. São 2 volumes, dessa grossura cada um. E naquela ocasião, quando a gente queria saber o que eu quero saber agora, nós tínhamos que recorrer a esses livros. Mas hoje não. Hoje eu posso clicar aqui e eu já tenho o resultado que eu vou te falar agora. Quem é o seu pastor? Nós temos aqui um pastor físico, com P minúsculo, que é o pastor desta congregação, desta igreja. É o pastor Alcimar Borges. Se ele é o seu pastor, você não vai ter a experiência de ser uma ovelha descansada, porque nem sempre pastores com P minúsculo estão presentes. Nem sempre pastores com P minúsculo conhecem as necessidades das ovelhas. Por isso que o salmo da ovelha descansada começa afirmando quem é o seu pastor. E se você clicar ali, ou se você pesquisar, aquela palavra é Javé, que é o nome do Senhor, é o nome do impronunciável. E sabe o que significa essa palavra Javé? Fala comigo: aquele que existe. Então, leia o salmo sabendo o que significa o nome do Senhor. Fala comigo: aquele que existe é o meu pastor. Não é um conto de fadas evangélico, ele existe. Você pode experimentar dele. O seu pastor, que não é somente este pastor que está aqui presente conosco, o pastor Alcimar Borges, o seu pastor, ele existe. Ele não é o pastor dos espíritas, por exemplo, que é uma luz, é uma energia. Ele não é também o pastor dos irmãos, talvez católicos, que está distante. O seu pastor existe. Ele aparece lá na sua conta bancária, ele aparece lá dentro da sua casa, ele aparece lá no seu casamento. Você pode contar experiências de que ele existe. Quantos podem? Seu pastor existe? Se o seu pastor
é este homem ou outro, ou outra, como a pastora Lidiane, você vai ter aquela sensação de frustração eventualmente. Por quê? Porque pastores com P minúsculo falham, porque tem as mesmas necessidades que a ovelha do Salmo. Pastores também são ovelhas. Eu gostaria de lembrar essa congregação disso. Por isso que tem pastor dos pastores, são chamados na Bíblia bispos, mas nós não usamos esse título, usamos o título supervisores. Por isso ontem o pastor do seu pastor Alcimar estava aqui junto com sua esposa pastoreando o casal, porque pastores também são ovelhas. Por isso essa semana todos os nossos pastores do Brasil inteiro, nessa semana e nas próximas, serão capacitados com o pastor Aloysio e a equipe de supervisores. Por quê? Porque também somos ovelha. Quem está me entendendo? Amém. Pastor, que diferença que isso faz? Toda a diferença, porque eu coloco a minha confiança naquele que existe. Aquele que existe não é uma coisa que me contaram, não é um conceito. Eu posso experimentá-lo no meu dia a dia, na minha vida cotidiana. Então, esse salmo é um convite ao descanso da ovelha. Quantos querem experimentar esse descanso? Porque ele existe. O descanso físico, meus irmãos, qualquer pessoa pode experimentar, um ímpio pode experimentar, mas ele vai descansar lá fisicamente, mas a alma dele está agitada, está em frangalhos. Mas os filhos de Deus podem desfrutar do descanso que procede do pastor com P maiúsculo. Diga, aquele que existe é o meu pastor. Você já experimentou? Então, se você porventura tem colocado a sua confiança em homens, hoje eu quero que você retire a sua confiança destes. Pastor, retirar a confiança é porque, se você projetar, não sei se é possível, Hebreus capítulo 10 e versículo 35, a Bíblia diz assim: guardai portanto a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Então, quando nós guardamos a nossa confiança e colocamos naquele que existe, quando um de nós, pastor, falhar com você, você vai continuar, você vai perseverar, você vai prosseguir, porque você é uma ovelha descansada. Diga, eu sou uma ovelha descansada. Por quê? Porque você sabe que aquele que existe, que é o Senhor, está pastoreando você, está pastoreando a sua casa. Quando você experimenta desse Deus que existe, coisas acontecem. Você tem testemunho para contar, você pode dizer a respeito dele, porque ele já apareceu para você. Pastor, apareceu fisicamente? Não. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz que existe um supremo pastor. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Tem pastores físicos, mas há um pastor que pastoreia você em todo o tempo. Por isso fala comigo, o Senhor, Ele é. Ele não está pastor não, querido, Ele é. Ele não está não. Eu não sei se você lembra, é muito antigo, mas tinha um ministro chamado Recupero. E ele deu uma declaração, se eu não me engano, ele era ministro do Trabalho ou da Fazenda. Ele deu uma declaração assim: eu não sou ministro, eu estou ministro. Quando ele fechou a boca, ele foi demitido. Por quê? Porque quem está pode deixar de estar, mas quem é permanece para sempre. Por isso que a Escritura diz que o Senhor, Ele é o quê? O Senhor é o quê? Não vai mudar. Ele é o seu pastor hoje e Ele é o seu pastor eternamente. Pastor, que diferença que isso faz? Ser tem relação com natureza. Eu sou homem e não deixarei de ser, porque essa é minha natureza. Não vou mudar. Eu era quando eu nasci, eu sou hoje e eu serei até quando morrer ou quando o Senhor Jesus voltar. É uma questão de natureza. Então Ele está dizendo para você assim: eu sou o seu pastor, independente do que você fizer.
Vê se isso não produz uma ovelha descansada. Eu sou o seu pastor quando você acerta, mas eu também sou um pastor quando você erra. Se eu acertar, ele é meu pastor, mas e se eu errar? Ele continua sendo meu pastor. Lembrei daquela música, né? Ele continua sendo Deus. Ele continua porque ele é pastor. Se ele é, então não depende de mim. Por exemplo, pastores com P minúsculo, como eu e o Alcimar, temos limite de pastoreio. Você tem esse rebanho aqui, você não vai pastorear o outro rebanho, não. Agora, qual que é o limite do pastoreio do pastor que existe, daquele que existe? Ele pastoreia a videira, ele pastoreia as Assembleias de Deus, ele pastoreia a metodista, ele pastoreia a congregacional, porque ele é o meu pastor. Então, se ele é, não depende do que eu faço, depende da natureza dele. Foi ele que me escolheu como ovelha do seu pastoreio, e uma vez que ele me escolheu, está escolhido. Amém. Aquele que vem até mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Comportou bem, ele é o seu pastor? Mas comportou mal, ele continua sendo seu pastor? Vê se isso não produz uma ovelha descansada. Olha para uma ovelha descansada que está perto aí de você, fala para ele: isso é bom, irmão. Você sabe o dia que isso é bom? É no dia que você pisa na bola, freguês. Eu quero que você lembra. Você vai lembrar do pastor Zé Mário pregando na sua cabeça, vai falar: ele é o meu pastor. Ah, mas eu pisei na bola agora. Xingou no trânsito. Você vai falar: ele é o meu pastor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa ovelha aqui deu uma pisada de bola, mas volta, ovelha, volta para o pasto do pastor. Ele não vai desistir de você, porque não está pastor. Ele é pastor, e ele é o seu pastor. Fala comigo: meu pastor. Ele não é o pastor só do seu vizinho bonzinho, comportadinho aí, crente videriano, não. Ele é o seu. Fala: meu. Meu é pronome possessivo. Tá certo, professor? Aleluia, me ajuda. Então, é pronome possessivo, é meu. Mas eu quero. É porque você sabe que o pastor do outro sempre é melhor, né? O pastor bom, meu pastor, o pastor Alcimar. Esse aqui é pastor bom. Olha como é que ele está uma ovelha cevada. Ele está uma ovelha boa, bem tratada, cevada, né? Eu falo isso para minha mulher. Eu falo: ó, você está uma ovelha caprichada, aleluia. Só pode ser pastor bom. Aqui, ó, esse aqui com pelinos. Então, por quê? Porque o meu. Você não pode viver da experiência dos outros, você tem que viver das suas, porque ele é o seu pastor. Você não pode ficar contando sua experiência que você leu nos livros. Glória a Deus, você ouviu na pregação, que você recebeu no culto. Você vai começar a contar as suas próprias experiências com Deus. Você vai contar testemunhos daquele que existe. Não é daquele que você leu só, não, ouviu, viu no DVD, não, porque o Senhor, Ele é o meu pastor. Ah, não, pastor bom mesmo deve ser pastor lá que pastoreia o pastor Aloysio. Por que será que ele faz coisas para aquela ovelha e não faz para estas? É porque é ovelha descansada, é que é ovelha abençoada. Ovelha tribulada, ela perde o favor de Deus. Tinha duas ovelhas numa casa, uma chamava Marta e a outra chamava Maria. As duas eram ovelhas do Senhor. Uma estava deitada na grama, ouvindo o mestre. A outra, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus, andava agitada de um lado para o outro em muitos serviços. Ambas eram ovelhas do Senhor. Ambas eram crentes, estavam em um culto como esse. Uma recebeu de Deus, a outra perdeu aquilo que ela deveria receber. Quem está me entendendo? Amém. Quantas ovelhas descansadas nós temos aqui? Amém. Diga comigo: sou eu. Salmos 27:10 diz: porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isso produz descanso, isso produz refrigério, porque você sabe que aquele que existe, ele não está de seu pastor, ele é. Se você comporta bem,
Ele é o seu pastor, é aquele que existe, não é aquele que é uma teoria, não é aquele que você leu no livro e é seu. Fala comigo, meu. Você vai contar das suas experiências, você vai falar da provisão, da multiplicação, da cura, do milagre, do testemunho dentro da sua própria vida. Agora, pastor, qual que é o resultado? Olha lá o resultado. Sabe qual que é o resultado? Fala comigo, nada me faltará. Todos os versículos que eu li têm um resultado, e eu quero que você experimente cada um desses resultados. A vontade de Deus é que as ovelhas dele experimentem os resultados. Qual o resultado? De que aquele que existe, ele é o seu pastor. É que você terá provisão em todas as áreas da sua vida. Eu sei que quando eu falo de provisão, talvez você logo enxerga aquela área que você precisa. Aquele que é pastoreado por o Deus que existe, que não é um mito, que não é uma fábula, que não é um conto evangélico, que não é apenas uma pregação, é real, que está ou que é. O meu pastor é pastor. Ele não está, não, ele é. Ele está comigo nas horas boas, mas também nas horas ruins. Quando eu acerto, mas também como eu erro. E aí qual que é o resultado? Eu tenho uma convicção no meu espírito. Qual que é a convicção? Fala comigo, nada me faltará. Pastor, como assim? Quem sabe que é amado tem certeza que será abençoado. Copie isso para você. Quem sabe que é amado tem certeza, vou melhorar, que já é abençoado. Não será não, já é abençoado. Estava contando uma experiência com o pastor Alcimar. Eu prego isso, eu creio nisso, eu já escrevi isso. Aí uma semana para trás, um irmão foi preso. Negócio lá para trás. Na verdade não precisava nem ser preso. É porque ele não foi encontrado no domicílio, aí foi dado por edital, não compareceu, e aí foi tido como foragido. Era só para dar um depoimento. Aí eu pensei, agora ele quebrou a discreta. Como que alguém pode se abençoar dessa maneira? Aí ele me ligou, pastor, eu estou indo preso. Aí eu falei, agora eu posso falar duas coisas: misericórdia, ou posso falar o que eu estou pregando? Deus está planejando uma maneira de te abençoar. Aí eu falei, eu vou escolher a segunda. Fala comigo, pela fé. Vou te ensinar a fazer um exercício aqui, ó. A bondade de Deus, você tem consciência dela na mente. Você pode ler no Salmo 136, né? Porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Todo salmo fala isso. Uma coisa é você saber, a outra coisa é você exercitar a bondade. Fala, exercitar a bondade. Aí o irmão foi preso e eu pensei, meu Deus e meu pai, como é que vai exercitar a bondade agora? E aí, então, quando ele foi, eu falei, você vai ver a bondade de Deus. Deus está planejando uma maneira de te abençoar. Deixa a gente colocar em Apocalipse 2:10. Quando ele colocou o pé lá, o Espírito Santo deu para ele uma escritura. Apocalipse 2:10. Olha só o que diz: não temos as coisas que tem de sofrer, que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova, e terei tribulação de quantos dias? Você acredita que o Espírito Santo deu esse versículo para ele? Deu para ele o prazo que ele ia ficar preso. E ele entrou lá na cadeia e falou, vou ficar aqui só 10 dias. E ele contou isso para os presos tudo. E os presos falaram, você está louco, você vai mofar aqui dentro. E parará. E perguntou se ele tinha advogado. Não tinha advogado e nem dinheiro para pagar advogado. Aí eu falei, agora enrolou mesmo. Como que Deus está planejando a maneira de abençoar? Mas o sujeito nem tem família aqui em Goiás e nem em Minas Gerais, é fora. Aí eu falei, e agora, Jesus, como é que faz? E o Espírito Santo sempre no meu coração, o Senhor já planejou uma maneira de te abençoar. Sabe o que aconteceu?
Gente que ele nem conhecia, parente que nem conversava com ele, apareceu, surgiu do nada, e eles fizeram uma mobilização para pagar a fiança. Era coisa simples, mas simples para alguém que está no contexto familiar, que tem condição financeira, etc. Não era o caso. Mas sabe o que Deus fez? Fez uma coisa que parece loucura. Permitiu. É claro que quem lançou lá foi o diabo. Quem lançou lá foi o diabo. Tinha que esclarecer? Claro. Tinha que comparecer? Sim. Mas quando essa situação horrível apareceu, por cima dela, Deus sempre está planejando te abençoar. Sabe o que aconteceu com a família que ele nem conhecia? Estava no culto nesse último domingo, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Eles mobilizaram, e os irmãos também mobilizaram, e quando deu, no 10º dia, às 10 horas da manhã, o irmão foi solto. Por quê? Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, fala comigo, Ele é o meu pastor. Quando você sabe que é amado, porque você tem como pastor aquele que existe, você é conduzido. E aí ele foi conduzido para aquela situação. Quando ele entrou naquela situação, qual que era a certeza que tinha no coração dele? Eu não estou entendendo muito bem não, mas eu sei uma coisa: eu sou amado de Deus e eu sou abençoado. Pastor, como falar isso acerca de alguém que está doente? Lembra que eu te falei do exercício da bondade? Você tem que exercitar a bondade pela fé. Alguém que está doente, pegou lá um câncer. Ontem o pastor Simar e a família estavam assistindo um filme assim, conta a história de um pai horrível para o filho, mas aí ele pegou um câncer. Ele pegou um câncer e já estava morrendo, e o filho brincando com ele, aquela brigaiada, aquele negócio. Quando o menino vai para entrar no carro, cai o exame. Quando ele pega o exame, ele lê lá: câncer fase terminal. Fala comigo, Deus já planejou uma maneira de me abençoar. E mesmo no meio do câncer, você pode ver a glória de Deus. Aquele câncer foi só uma ocasião. Pastor, Deus que mandou? De maneira nenhuma. Deus não manda câncer para ninguém, porque Ele é bom. Mas sabe o que aconteceu? No meio daquele câncer, produziu uma restauração familiar, uma conversão genuína. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu sou amado, e se eu sou amado incondicionalmente, Ele é o meu pastor, não importa a circunstância ao derredor. Eu não estou entendendo, eu também estou não, mas eu creio. Quem entendeu o exercício? Entendeu o exercício? Pastor, eu não estou entendendo não. Eu também não, mas eu creio, eu sei que Ele é o meu pastor. Quando eu comporto bem, quando eu comporto mal, quando eu acerto, mas também quando eu erro. Pastor, eu preciso procurar a bênção? Não precisa, ela encontra você. Pastor, eu preciso pedir o favor? Não precisa não, você anda debaixo do favor de Deus. Você quer ver outro salmo, pastor Alcimar? O mesmo salmo, vamos para o final dele já, capítulo 23 e o versículo 6. Capítulo 23, o que nós estamos, mas vamos para o finalzinho já. Certamente, versículo 6, a bondade e a misericórdia vão fazer o que com você? Rapaz, você é um cara tão abençoado que até a bondade está seguindo você. Ela é sua discípula. Ela fala assim: eu vou atrás daquele cara ali. Aquele ali é o abençoado. A bondade vai te seguindo. Porque quando a bondade está com você, ela é abençoada. Olha que trem louco, meu Deus. A bondade, ela te segue. Fala comigo, a misericórdia. Ela te segue nos dias que você está na igreja. Como diz os crentes, no dia que você está na presença de Deus. Não, fala comigo, todos os dias. Como é que é? Quantos dias? O irmão lá na cadeia, a bondade estava lá cercando ele. Vou te mostrar a bondade cercando ele. Ele não caiu em cela comum não. Ele não teve um diploma. Ele caiu lá na reservada, lá para os que têm direito. Mas como? Não sei. Sabe como é que é o nome disso?
bondade. Bondade até na cadeia te segue. Espero que você não precisa experimentar não. Mas segue no hospital, segue aonde você for. Fala comigo, todos os dias. Irmão, isso dá descanso todo dia, dá ou não dá? Sabe aquele dia tribulado? Você fala assim, hoje bondade de Deus está me seguindo. Pastor, eu não vi ela ainda não. Mas está chegando, irmão, calma, aleluia. Você tem que ter paciência. Você tem que exercitar a fé. Lembra do exercício? Pastor, como que eu vou ter bondade nessa história? Eu não sei, espera a história acabar. Aleluia. Tem alguém comigo? Você tem que exercitar a bondade. Ó, hoje dia 29, você já vai entrar num novo mês agora. Eu já preguei aqui nessa plataforma falando que se o seu patrão te chamar para conversar, como é que você vai lá para conversar com ele? Ai, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Ai meu Deus, cadê o envelope disso? Tá atual, tá em dia, tá assim, mulher. O que aconteceu? Não, você não vai assim não, porque você é ovelha angustiada, ovelha atribulada. Você vai na ovelha descansada, aleluia. O colega bate o tapa assim nas suas costas. A gente vai ficar, quarta-feira agora de férias, né? Aí vamos supor, não, assim não, o povo dá férias assim, depois manda embora. É a pregação da lei miserável, né? Aí o cara vai tirar a férias, já fica angustiado, tribulado, férias atribulado. Aí você devolve o exercício da bondade. Você fala, rapaz, eu sou abençoado. Se o patrão te chamou para conversar, só pode ser Deus planejando a maneira de te abençoar. Você já viu que os outros acham que você tem cara de rico? Aleluia! Ó, o irmão recebeu. Os outros acham que eu tenho, senão. Você tem cara, conta, tudo de rico, mas eu tenho a sua cara. Aí eles olham e falam assim para mim e para a minha mulher, falam, esses dois aí é top. E eu não enjeito não, eu falo aleluia. Eu não enjeito não, porque começa assim, o Cristo começa te transformando. E aí você começa o exercício da bondade. Se tem alguém entendendo e sendo abençoado, diga amém. Você precisa ter essa convicção, eu sou amado de Deus. E o resultado é: terei prosperidade em todas as áreas da minha vida. Fala comigo, nada me faltará. Não faltará sabedoria para você fazer um concurso, não faltará portas abertas para você. Se é provisão de saúde você terá, se é provisão de contatos, você não precisa fazer barganhas nem peixada. O Senhor é o seu pastor e o resultado é que nada te faltará. Você é uma ovelha descansada. Agora, olha a experiência do segundo versículo. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Essa é uma linguagem bonita, poética. Mas o sujeito da frase, quem é? O Senhor. Ele me faz deitar. A ovelha não queria deitar não. Olha o que diz o versículo, pode ir para o versículo 2, pastor Alcimar. Verso 2, 23. Ele me faz repousar. Essa é melhor aí nessa tradução. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu sei que é da agricultura. Pasto verdejante não é para repousar, freguês. Se estiver seco lá, tudo bem. Deita em cima, dá para comer. Mas verdinho, falando bom mineiro, bom goiano, verdinho, é para comer. Mas ao invés de comer, a ovelha deita no pasto. Só pode ser uma coisa: ela já comeu o suficiente. Está parecendo com você, aleluia. Você está suprido. Você está abençoado. Pastor, mas essa não é a minha realidade. Eu vou te mostrar que ela é a sua realidade. Mas ela é uma realidade lá de Efésios 1:3. Pastor, qual que é a minha realidade? Vem cá comigo, presta atenção. A sua realidade é aquilo que você está vendo, pegando e ouvindo? Não. Esse aí são os fatos. É fato que o fulano está doente. É fato que o fulano está precisando de dinheiro. É fato que
está brigado no casamento, é fato, nós não negamos o fato, e quem nega fato é louco. Nós não somos loucos, a nossa fé não é absurda, nós não negamos fatos, mas nós escolhemos crer na verdade. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda assim eu louvarei o nome do Senhor. Quer colocar então numa linguagem que a gente tem? Ainda que lá no banco não tenha dinheiro, ainda que você precisa de cura, ainda que está brigado no casamento, ainda assim eu louvarei o Senhor. Mas pastor, eu quero ver essa realidade que o senhor está pregando, é lá dentro da minha casa, pastor. Por que eu não estou vendo isso? É porque essa não é a sua realidade. A sua realidade é o que a Bíblia diz que é. E ela diz a sua realidade em Efésios 1:3. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aonde? Fala comigo, nas regiões celestiais. Eu tenho certeza que o meu amigo profeta ensinou isso aqui para vocês. Você já é abençoado. Pastor, mas eu não estou vendo esse negócio. Eu quero, como diz, né, o sapateiro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Estava engraxando o sapato lá no aeroporto de São Paulo. Colocou o sapato assim e o engraxado todo. Senhor presidente, deve ser muito bom ser rico, né? Ele falou, filho, riqueza não traz felicidade. Ele falou, senhor presidente, eu queria ter uma experiência própria. Você está falando eu mesmo quero chegar a essa conclusão. Nas regiões celestiais, fala, nas regiões celestiais. Então nós temos que aprender a apropriar do que já temos pela fé. O que traz lá do céu para a despensa da casa? A fé. Por isso que você é uma ovelha que crê. A ovelha que crê é uma ovelha descansada. Diga, a ovelha que crê é uma ovelha descansada. Mas olha o que o salmista diz no versículo 2. Ele diz que Ele me faz repousar. Quem que faz repousar? O recurso financeiro faz repousar, porque as pessoas mais atribuladas que você conhece são as mais ricas. Pode pesquisar aí para você ver. Rapaz, o sono do pobre, o peão, ele tem um sono de dar inveja. Ele bate a boia e dorme gostoso. Aleluia. Eu sou assim mesmo. Agora, o sujeito com a dinheirama, e ele está preocupado se o dólar subiu, desceu, e euro não sabendo nem o nome dessas coisas. E olha, dorme o sono do justo, aleluia. Sabe por quê? Porque você é abençoado. Então, quem faz repousar não é o recurso, seja financeiro, seja físico, seja sentimental. Quem faz repousar é o Senhor. É Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque quem faz repousar seguro? O Senhor me faz repousar seguro. Agora eu estava pensando, os irmãos aí que entendem da agricultura, me falam, a experiência dessa ovelha só pode ser porque ela é descansada, porque ela deita em cima do pasto. Aquilo que seria, qual que é o trabalho de ovelha? Fala para mim. O meu. O que é serviço de ovelha? Ovelha não serve, puxar. Puxa alguma coisa? Puxa nada, nem arado, nem nada, né? Então, não é cabra que você vai tirar leite, é ovelha. Então, o que é o serviço da ovelha? Come, minha filha. Se você comer, você vai engordar, vai dar lã, eu vou tirar, né, a sua lã, vou fazer alguma coisa, depois vai dar cria. O pastor Eibe fala que ovelha sadia dá cria, aleluia. É nós mesmo, já tem 3 crias, aleluia. Já multipliquei. Pastor Silmar também. Então vai dar cria. Fala para a ovelha que está do seu lado aí. Ovelha sadia dá cria. As irmãs, misericórdia, pastor, já parei. Não é para todo mundo que você pode falar isso não. Então, ei, volta aqui. Qual que é o serviço de ovelha? Fala, comer. Por isso que crente gosta tudo de comer. Aleluia.
Essa hora já está movendo aí as ovelhas, aleluia. Eu tenho um irmão recém-convertido da minha célula, estou liderando a célula, né? E ele é recém-convertido mesmo, ele e a família, batizamos poucos meses atrás. E eu estou ensinando para ele a ser crente. Aí acabou o culto, lá ia embora. Aí eu falei, não, você vai embora não. Eu falei, não, pastor, mas acabou o culto. Eu falei, rapaz, você não sabe nada dos crentes, né? Todo crente acaba o culto, ele vai fazer o quê, irmão? Aleluia! Ele vai comer, ser feliz. Porque qual que é o serviço da ovelha descansada? Olha, a ovelha descansada, ela é tão abençoada que ela já está suprida. Ela deita em cima da grama. Moral da história: enquanto outros estão trabalhando, agitados de um lado para o outro, você está descansando. O sujeito no domingo do Senhor, que é uma ovelha do tipo Marta, que é agitada, ela não deitou na grama, ela não descansou no Senhor, ela não teve essa experiência da provisão. Ela está agitada, ela está domingo pensando na segunda ela está pensando na terça ela está agitada para a quarta, e ela pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para pagar aquela... Não, fala comigo, o pastor me faz deitar. Qual que é a ovelha que está realmente descansada? É aquela que ouve a direção do pastor. Qual que é o natural da ovelha com a graminha verde? Comer. Aí o pastor fala, não, você não vai comer não, você vai deitar. A ovelha fala assim, esse pastor está louco. Pois é o seu pastor. Enquanto todos estão pensando numa coisa, ele já pensou coisas superiores a seu respeito. Ele já trabalhou para aqueles que nele descansam. O descanso de Deus, sabe qual que é o descanso que Deus quer de nós? É aquele de Hebreus capítulo 4. Coloca por favor, pastor. Hebreus capítulo 4. A ovelha, quando ela está descansada, ela entra no descanso de Deus. Pastor, esse descanso é não fazer nada? Esse descanso é o descanso da alma. É aquele que creu. Temamos, portanto, que, sendo deixada a promessa de que, meus amados? Entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Quantos aqui foram anunciadas as boas novas? Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não aproveitou. Por que não aproveitou? Porque não foi acompanhada de fé. Sabe qual que é a única maneira de uma ovelha deitar sobre o pasto que ela deveria comer? É se ela creu. Eu estou suprido, eu sou amado de Deus, Ele é o meu pastor, e agora eu vou entrar no descanso. E aí sabe o que o salmista diz no verso 2, continuando? Ele diz, guia-me mansamente. Como é que o pastor guia as ovelhas? Pastor, mas não parece que aqui com a gente na videira não, porque não tem nada de mansinho. Ele não deixa mais quieto aqui não, na cadeira não. Esse pastor Alcimar aqui, Borges Júnior aqui, ó, o homem não me deixa quieto não. E a pastora Lidiane também não. E eu estou aqui e vai liderar, e vai fazer curso, e vai fazer CTL. Você não deixa a gente quieto aqui, pastor? Porque ali não está falando do pastor. Eu sei que você quer que guiar mansamente é uma fleuma, né? Aqui é pastor fleuma. Não, eu não quero pastor fleuma não. Eu quero pastor que é, aleluia, pastor de verdade, glória a Deus. Eu pegar na minha mão, assim, ó, pode ser, irmão. Aqui no Goiás não. Lá na Minas Gerais também não, aleluia. Eu te chamo com gosto, por quê? Porque não está falando do pastor que ele é mansinho, como diz o pastor Marcelo, é manso, suave, Jesus está dormindo. Não, ele é firme, ele sabe. Você quer seguir alguém que não sabe para onde está indo? Você quer seguir um pastor que nem sabe o tipo de comida que vai oferecer para o rebanho? Não, ele fala, guia-me, olha, leva-me para junto das árvores de descanso, guia-me. Então o pastor do Salmo é um pastor que sabe a direção que está indo. Quantos dizem amém? Pastor, como que é mansamente? É porque mansamente diz respeito à ovelha.
Já fechou o bode? Como é que é a diferença dos bodes e das ovelhas? Como que é a diferença dos cabritos e das ovelhas? Vamos ver na Bíblia? Mateus capítulo 25 e versículo de número 32. Eu já estou terminando. Capítulo 25 de Mateus e versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes fala bodes e ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, aleluia, mas os bodes à sua esquerda. Então, sabe o que acontece? Função de pastor é apartar a ovelha. O pastor que não faz isso não está guardando o rebanho. Qual aparta a ovelha? Dos bodes. E quando é que você conhece quem é bode e quem é ovelha? É quando você vai apartar, é quando você dá a direção. Você fala para a ovelha, deita, e ela fala, não, eu quero comer a grama verdinha. Aí você fala, é bode, bodão, aleluia. Não vai repetir para o irmão que está do seu lado, vai falar para ele, ovelha, aleluia. Fala para ele, ovelha. O bode não está aqui não, está tudo lá de fora. Aqui só, nós já apartamos lá na entrada lá, ó. É só a ovelha do Senhor. Agora presta atenção, para nós terminarmos. Qual é o resultado de quem faz isso? O resultado são águas tranquilas. Quantos querem águas tranquilas? Águas tranquilas é o resultado da ovelha que deitou. Por quê? Ela não precisa comer não, ela está suprida. E aí ela vai lá e vai fazer o quê? Vai beber uma água tranquila. Se você está vivendo dias agitados na sua alma, não é por causa do pastor, porque o pastor, ele é um bom pastor. Se você está vivendo dias agitados, talvez é porque ainda não ouviu a voz do pastor. Ele mandou deitar, não é hora de comer. Ele mandou aguardar, não é hora de decidir. Ou ele mandou decidir, não é hora de aguardar. Quem está me entendendo? A escritura diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Se você é ovelha, você ouve a voz do Senhor. Mas às vezes nós, ovelhas, momentaneamente comportamos como bode. Bode não ouve a voz do pastor, porque bode é agitado. Já foi, não é ofendido de bode, não, né? Ofendido é cobra. Como é que você fala quando é o bode? Vem dar aquele ré assim, ó. Hã? Atacado mesmo? É um ataque, que negócio é um ataque, misericórdia, né? Ele dá de fasto assim, ó, e vem e arma para o seu lado, não é verdade? Por quê? Porque ele não recebe direção e não ouve a voz. Mas por que guia mansamente? Porque ovelha descansada é ovelha conduzida. Ela está tranquila, ela está no descanso de Deus. Senhor, eu confio que eu sou amado de Deus, eu confio na sua direção, ainda que eu não estou entendendo muito bem, mas eu sei que essa tribulação vai cessar, essa água que está turva vai clarear, e essa agitação vai parar em nome de Jesus. Deixa eu chamar aqui a nossa equipe de louvor. Eu queria encerrar falando o último ponto, o terceiro ponto, e o versículo 3: refrigera a alma minha, refrigera-me a alma, porque Ele me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha que resultado maravilhoso. Fala comigo, nada me faltará. Fala comigo, águas tranquilas. E qual que é o último resultado? O último resultado é que a sua alma vai ficar refrigerada. Primeiro resultado diz respeito ao fato que você sabe que Ele é o seu pastor. Não é o pastor, seu líder. Não. É o pastor, aquele que existe, é o Senhor. Ele é, não está, Ele é. Não depende do seu comportamento. Ele é e Ele continuará sendo. Qual que é o resultado? Provisão. Provisão completa. Pastor, mas a porta fechou. Que bênção, aleluia. Só pode ser que Ele então está prestes para abrir uma melhor ainda para você. É assim que eu penso agora, porque eu sei que eu sou amado. Antes eu baseava muito no meu amor por Ele. É a maneira como eu comporto, é o quanto que eu fiz, o tanto que eu orei, o tanto que eu busquei. Hoje não.
Hoje eu mudei a base. A base é o amor que ele sente por mim. Lembra quando nós ouvimos muito sobre o primeiro amor, né? Que você não deve deixar o seu primeiro amor e etc. Aí eu ficava pensando, talvez você também, que é aquele amor do recém-convertido, né? Você fala, gente, como é que eu vou voltar nesse negócio? Eu não tenho nem pique para voltar. Mas eu descobri que o primeiro amor não é esse meu amor. O primeiro amor é o amor dele, porque ele é que é antes de todas as coisas. Então aonde que eu tenho que voltar? Eu tenho que voltar quando eu era adolescente, que eu orava 4 horas por dia? Não tinha nada para fazer, orava mesmo, 4 horas por dia. Hoje, nem se eu quiser, eu consigo. Então é isso que eu tenho que voltar a fazer? Você dona de casa, pai de família? Não, não é esse amor. É o amor que o Salmo 23:3 falou aqui. Refrigera minha alma e guia-me por onde? Fala, veredas da justiça. Esse negócio da justiça é um negócio que dá descanso para o filho. Porque é o seguinte, você está no papel de ser justificado ou de crer que já foi justificado? Vamos dar um exemplo. Estou aqui com o meu irmão baterista aqui. Como é que é o seu nome, irmão? Tiago. Se o Tiago tiver no papel de ser justificado, aí ele vem aqui e vai fazer o maior esforço, falando, não, tem que comparecer, tem que tocar bem bateria, porque se eu tocar bem bateria, eu não serei justificado, ou seja, fala comigo, aprovado. E aí ele vem, sai, ele é zeloso, etc. E ele pensa, não posso faltar nenhum culto. E no dia que ele precisa viajar, ele fica debaixo de acusação. Por quê? Porque ele faz tudo para ser aceito. Ele faz tudo para ser justificado. Mas quer saber uma ovelha descansada? É a ovelha que o pastor guia pelas veredas da justiça. O Tiago já sabe que foi aceito, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Cristo fez no lugar dele. E porque ele sabe que foi aceito e que é amado, ele é uma ovelha em paz. Ele não está tentando ser achado justo, ele já foi justificado. E porque foi justificado, ele tem a alma refrigerada. Aí sabe o que acontece? Ele toca em paz. Você quer seguir gente atribulada? Você quer estudar com um professor estressado? Você quer ficar aqui com um pastor estressado? Você quer trabalhar com gente que agonia você no trabalho, que te sufoca? Não! Sabe com quem nós queremos trabalhar, estudar e pastorear? É com gente que tem a alma refrigerada, descansada. Ovelha abençoada, descansada. Fique de pé onde você está. Eu quero te dar uma última palavra. Deve ser porque esse fulano é bom. É Carol. Alcimar Borges Júnior. Deve ser porque esse sujeito é muito bom. Porque ele é muito bom, ele é abençoado. Oh, rapaz bom, bom para a mãe, bom para a mulher, bom para o sogro e para a sogra, tá ali, aleluia. Os tios, pastor, rapaz bom. Bom para o pastor Zé Mar também, lá de Belo Horizonte, aleluia. Deve ser por isso. Você está equivocado. Você está equivocado. Olha o que o pessoal fala. Fala isso comigo. Por amor. Do nome de quem? Fala comigo do seu nome. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com ele. É por causa dele, de Cristo, que você é abençoado. É por causa da obra que Cristo fez que esse pastor é abençoado. Não tem nada a ver com ele, ele foi escolhido. E quem é escolhido não tem glória nenhuma. Nasceu. Ah, pastor, então eu quero também. Eu tenho uma boa notícia para você: já foi escolhido. Por isso que você está aqui dentro me ouvindo, porque senão você estava lá de fora.
Mas a prova que você foi escolhido e foi escolhido para ser abençoado e já é abençoado é o fato que você está aqui dentro hoje ouvindo as boas notícias. E a boa notícia é essa: você pode ser uma ovelha mais descansada do que já é hoje. Vamos entrar mais no descanso de Deus hoje? De que jeito? Pela fé. Pela fé. Porque até o versículo 3 é Ele que faz tudo. Observa para você ver: o Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar, Ele me leva junto das águas, Ele refrigera minha alma e Ele me guia, porque Ele já me justificou. A partir do 4 muda o sujeito. Aí muda o sujeito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Lá na sombra da morte, quem é que te guiou? O Senhor? Não. Foi você que entrou, freguês. Foi você que fez a dívida, agora paga. Foi você que fez a bagunça, agora limpa. Não, essa não é a pregação. Não é. Essa que você ouviu, mas não essa que você vai ouvir aqui, não. A que você vai ouvir aqui é a pregação da graça. Você fez a bagunça, né? Mas você fez a bagunça e a bagunça ficou tão feia que você andou pelo vale da sombra da morte. Você falou assim: agora vai morrer. Agora não tem jeito de virar essa bagunça. Agora eu vou quebrar. Agora o casamento vai acabar. Deixa eu te falar uma coisa. Olha como é que é maravilhosa essa graça. Ainda que eu ande, agora fui eu que errei. Foi ele que me levou. Eu, Azemar, escolhi um caminho que não devia escolher. Eu, Azemar, tomei a decisão que devia tomar. Eu ande pelo vale da sombra da morte. Lembra que ele é o meu pastor? Aí o que ele fala? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lembra lá do versículo 1 que ele é o seu pastor? Olha aí a prova. Até quando você faz a besteira, Ele está lá com você para limpar a besteira. Até quando você comprou o que não devia comprar, agora não dá conta de pagar. Ele fala: eu vou entrar nesse negócio com você. Sabe por quê? Porque crianças é que fazem isso. Quando a criança faz a bagunça, quem que vai limpar? Os pais. Fique em paz. Você pode ser uma criança de 75 anos, Ele vai limpar a bagunça que você fez. Por amor do nome de quem? Dele. A glória vai ser dele. Nós vamos ministrar um cântico ao Senhor. Se você tem alguma coisa para falar com esse pastor agora, a hora é agora. Fala com ele: Senhor, a partir de hoje eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser uma ovelha descansada, uma ovelha que não vai relutar mais, que não vai ter um comportamento de bode, mas de ovelha. Vamos ministrar o Senhor. Aproveite para falar com Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
Você vai sair daqui com sua alma refrigerada, somente descansado no Senhor, na certeza de que você é amado no poder. Eu quero ainda profetizar e depois orar um pouco mais com a igreja. Continuar ministrando. Eu queria profetizar sobre a vida do seu pai, no seu nome dele, José Osmar. José Osmar, o Senhor tem orado por uma decisão muito importante nos próximos meses. Ainda nesse ano, o senhor e a senhora, sua esposa, têm pedido a Deus direção. É uma decisão importante, é uma decisão que vai envolver sua casa, sua família, seus filhos. E o irmão gosta de analisar as circunstâncias. O irmão é criterioso, o irmão é cuidadoso. Mas o Senhor é quem vai te conduzir. Não precisa ficar ansioso por coisa alguma. E nem precisa considerar a provisão para viver neste ou naquele lugar, porque o Senhor é que vai te dar direção. Quando Ele te der direção clara, junto com ela te dará a provisão clara. Mas a direção não é este ou aquele, ou perto deste ou daquela, mas é no centro do propósito de Deus para a sua vida. Deus tem algo para desenvolver ainda na vida do irmão, na sua casa. Deus ainda quer construir coisas naquilo que diz respeito à obra e o ministério na casa de Deus. O Senhor, Ele ama restaurar e edificar. E é isso que Ele está construindo na sua vida e na sua casa, no nome de Jesus. Vamos ministrar ao Senhor mais uma vez, porque eu quero chamar à frente todos aqueles que precisam. Se você hoje sente que essa palavra é para você, e você precisa ser uma ovelha mais descansada, não tenha vergonha, vem aqui à frente, vem receber mais descanso do Pai. Em teus braços é o meu descanso. Vem receber descanso do seu pastor. Em teus braços é o meu descanso. Ao sair do seu lugar você diz: eu quero. Em teus braços é o meu descanso. Recebe. Em teus braços é o meu descanso. Estenda as suas mãos e diga para o Senhor: em teus braços eu recebo descanso. é os meus braços.